Oi, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui diretamente do Centro de Mídias de São Paulo com o primeiro F do Miguel Pistilli, com aula de filosofia do primeiro bimestre do ano de 2000, do ano pandêmico de 2021, porque agora a gente vai dividir o mundo entre antes da pandemia e depois da pandemia. E nessa aula nós vamos destacar alguns pontos conceituais de contato inicial, porque no primeiro ano as abordagens elas estão voltadas para esse entendimento e essa percepção da reflexão, da filosofia enquanto reflexão, enquanto exercício, entender o que é a filosofia, entender qual a relação que ela tem com a gente no cotidiano. Quem acompanhou as aulas e assistiu à aula do terceiro ano vai observar que muitos elementos são extremamente característicos, tanto na filosofia do primeiro, quanto na filosofia do terceiro, quanto na filosofia da vida eterna. Amém. Por quê? Porque as coisas estão alicerçadas, no fundo tudo é uma coisa só. O que vai depender é do entendimento da gente. E esse entendimento é um esforço que a gente vai chamar nesse momento de filosófico, porque ele precisa ser crítico, porque ele precisa ser atento, porque ele precisa se posicionar no tempo e no espaço. Então, assim, quando a gente fala de filosofia, nós estamos fazendo um convite a entender as coisas do cotidiano, da vida, as coisas do transcendente, né? As coisas que estão além do nosso entendimento. Pelo menos buscar responder às nossas inquietações, que a gente espera que tenhamos. E não é uma inquietação momentânea, né? Igual fome, igual raiva, igual... não pode dizer felicidade, que a felicidade já vai outros elementos, né? Vamos ficar com os instintos, que eles são naturais ao humano. Felicidade não é instintiva, né? Até porque ela é ilusória e nem existe. A gula, a ira, que mais? A luxúria, a vaidade, tudo isso existe, mas a gente nunca viu elas andando por aí. Por isso que filosofia requer um pouco mais de interesse. A gente chama de curiosidade a atitude do filósofo, né? A gente chama de espanto quando o homem, o sujeito, o pensador, vai olhar para algo e reconhecer a sua magnitude, né? Diante da nossa tão impotente existência. Uma das tarefas da filosofia é fazer a gente perceber que a gente não é muita coisa além de pó. Pó que deseja, pó que pensa, pó que fala. E eu digo isso por quê? Porque a gente nasce acreditando que a gente é o tal. A gente que eu digo é humano, tá? A gente mata o bicho, a gente chuta o cachorro, né? Mata a vaca, come ela. Os indianos não, os indianos respeitam a vaca. Os muçulmanos islâmicos não comem, matam o porco, mas não comem porco sangrando. Respeita o sangue, né? Tudo que eles comem, aliás, é sem sangue. E que eu saiba, eles só comem a carne de porco, sem o sangue. Carne de vaca eu não me lembro se... acho que nem come. Mas enfim, voltando aqui à nossa esfera, ao nosso ocidente, porque do ocidente para o oriente nós temos um abismo, inclusive de intelectualidade, de percepção, de tudo, né? Porque a gente é muito jovem, a gente que eu digo brasileiro, ocidental. Agora a gente enquanto Europa é um pouquinho mais velho, né? Europa ocidental. E é por conta do conhecimento europeu que a gente chegou onde chegou, é o que é, tem o que tem, aquela coisa toda, né? Nós somos desdobramentos das invasões aqui na nossa terra, que era só
uma terra onde habitavam índios e animais e toda uma fauna de vegetais e de minerais riquíssimos. Até que fomos invadidos, saqueados, explorados, né? Até 20 anos atrás, a gente ensinava até na escola que era Pedro Álvares Cabral que tinha descoberto o Brasil. Depois a gente viu que isso é mentira, né? Depois de Michel Foucault e a arqueologia das palavras, eu me lembro muito bem disso. Vamos falar de 1984, talvez, pouco antes. Mas aqui no Brasil tudo demora uns 10 anos para chegar, entendeu? No mínimo. E aí, através da arqueologia, né, a gente pôde observar que aquilo que a gente conhecia como história era, na verdade, uma narrativa de história feita pelos europeus, os mesmos que desenharam o mapa, né? Não sei se vocês já chegaram nisso, já ouviram falar que a África ela deveria ter um posicionamento melhor no mapa do que a Europa, porque ela foi, vamos dizer assim, entre aspas, descoberta primeiro, tanto é que o pessoal foi lá pegar, né, aniquilar os africanos, trazer, explorar, aquela coisa toda que a gente conhece como escravidão, aquele terrível engano humano, aquela tragédia, aquela catástrofe chamada escravidão dos negros, dos índios. Mas enfim, a gente precisa perceber que a história é meio que manipulada também, entendeu? Assim como todos os outros elementos que existem no nosso cotidiano. Como nada existe, tudo é uma ilusão, então tudo é construído a partir do homem. Se tudo é construído a partir do homem, essa interferência, ela requer um discurso, uma defesa. É o que a gente vai falar de tese científica, né? E essa tese científica, normalmente ela é apurada, ela é desenvolvida por 2, 3, 4 pessoas, entendeu? Ela vem de um processo, não é uma coisa, é a vacina, demora 20 anos para ficar pronto, mas em 2 ficou pronto. Enfim, nós não vamos entrar em questões políticas agora, que é muito cedo. Mas a filosofia, eu tô falando desse tanto porque a gente já teve um primeiro contato. Eu estou considerando que vocês já compreendem que a filosofia, a própria palavra, etimologicamente dizendo, já é o afeto, o amor, o interesse, a amizade pelo conhecimento. E o conhecimento é uma tarefa da racionalidade, da inteligibilidade que nós temos que ir atrás. Embora nós, humanos, tenhamos nascido inteligente, a inteligência não é de graça. A inteligência não é à toa. A gente não acha inteligência nas fraldas. Pelo contrário. Se mamãe e papai não ensinou a ser inteligente, a gente vai ter que aprender sozinho. Por isso existe a escola. Que existe sim uma corrente que defende que a inteligência é inata. Platão vai dizer que a gente nasce inteligente, só que precisa treinar, senão não adianta. Então, independente do Platão, independente se é inato ou não a inteligência, fato é, nós humanos somos seres dotados de inteligência, uma inteligência que nos permite uma racionalidade que vai apontar